Redime News. Procuradora Federal afirma que a criança não pertence à sua família. A Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, Débora Duprá, participou de um debate na TV Câmara com os deputados Glauber Braga, do PSOL, Marcos Rogério, do DEM, e Miguel Najib, advogado e criador do movimento Escola Sem Partido. Em meio aos argumentos, ela fez uma declaração surpreendente que teve grande repercussão nas redes sociais. Duprá mostrou a verdadeira face da doutrinação ao afirmar que o filho não pertence à família. Isso é especialmente relevante porque esta semana foi aberta a comissão para discutir no plenário a PL 7180/14, projeto de lei apenidade de escola sem partido. A procuradora disse o seguinte: existe uma percepção equivocada de que a criança pertence à sua família e que a família tem um poder absoluto sobre a criança. Não é verdade. Insistiu ainda, disse, que os pais ensinam em casa não poderia prevalecer sobre o que é apresentado na sala de aula. Seu discurso revela pesados tons marxistas, apelando para uma leitura parcial da Constituição e citando questões debatidas na Europa e em outros contextos. Ela tentou argumentar a favor de um controle da sociedade sobre o que as crianças aprendem nas escolas. Ao defender sua postura que embasa a proposta de lei, Najib replicou afirmando: o que a procuradora defende é um absurdo, um despropósito. Nenhum país do mundo, a não ser talvez a Coreia do Norte, adote esse sistema que está sendo proposto pela procuradora. Apresentando diversos argumentos, o advogado mostrou que, entre outras coisas, as doutrinações nas escolas são usadas para atacar a religião e a moral. Para comprovar isso, citou no ar uma nota técnica emitida por Débora Duprá, onde ela afirma que a escola é o lugar estratégico para o fim das ideologias religiosas, que apresentam o mundo como a criação dos deuses. Ao rebater a fala do deputado Glauber, Najib lembrou que o PSOL é um dos partidos que mais se beneficia da doutrinação nas escolas. O advogado ressaltou que é preciso definir os limites éticos e jurídicos da atividade dos professores, para que os professores militantes não consigam influenciar toda uma geração. Escola Sem Partido é uma tentativa de impedir que os professores usem o ambiente escolar para doutrinar os alunos, impondo suas convicções pessoais referentes à política, religião ou sexualidade. Feministas lançam bombas incendiárias contra a igreja na Argentina. Um ataque com bombas incendiárias do tipo Molotov contra uma igreja na cidade de Trelew, sul da Argentina, marcou o 33º Encontro Nacional de Mulheres, realizado de 13 a 15 de outubro. As pautas dos encontros estavam focadas na promoção do aborto e da ideologia de gênero. No domingo, dia 14, as participantes fizeram uma marcha pelas ruas da cidade, onde pediam, entre outras coisas, o Estado laico, pois culpavam a Igreja Católica pela decisão do Senado argentino em não legalizar o aborto. Lembrando que, depois de uma exaustiva sessão de 16 horas de debate, o Senado argentino rejeitou o projeto de lei que legalizaria o aborto. Foram 38 votos contra, 31 a favor e 2 abstenções. Fotos e vídeos divulgados nas redes sociais mostram um grupo de feministas atacando a paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, enquanto havia fiéis dentro do templo, celebrando uma missa. Prédios públicos e residências também foram atacados, deixando um rastro de destruição após a passagem das feministas. Além dos coquetéis Molotov, jogaram pedras contra os prédios e picharam slogans violentos e frases ameaçadoras, como aborte sua heterossexualidade e igreja e Estado têm que ser separados. Esse tipo de manifestação mostra muito bem que o que eles querem é ser respeitados sem precisar respeitar ninguém. A polícia foi chamada e 10 mulheres foram presas em flagrante. O Encontro Nacional de Mulheres atraiu cerca de 50 mil mulheres a Trelew e políticos locais estão denunciando que o governo federal doou dinheiro para ONGs que promoveram esse evento. O informe da Agência Católica de Informações, ACI Prensa. Ator principal do filme Paixão de Cristo afirma que interpretar Jesus Cristo acabou com sua carreira. Jim Caviezel interpretou o papel de destaque no cinema ao ser o protagonista do polêmico Paixão de Cristo, de Mel Gibson, em 2004. Desde então, o ator não emplacou em nenhuma outra produção de sucesso. Ele diz que tem sido evitado por Hollywood desde que aceitou fazer o papel de Jesus Cristo. Disse: tenho sido rejeitado pela minha própria indústria desde que aceitei seguir a Jesus Cristo, mas temos que abdicar do nosso nome e nossa reputação para falar a verdade, disse Jim Caviezel durante uma palestra na primeira igreja batista de Orlando, na Flórida. Segundo o jornal The Guardian, a
produção de Mel Gibson foi tão bem sucedida que arrecadou mais de 600 milhões de dólares no mundo inteiro, mas mesmo assim, o ator Jim Caviezel, que é religioso, condena algumas atitudes de Mel Gibson. Disse, ele é um pecador terrível, mas não merece nosso julgamento, apenas nossas orações. Antes de fazer o papel de Jesus Cristo, Caviezel era um nome constante no cinema. Foi protagonista do Conde de Monte Cristo, 2002, e da comédia romântica Olhar de Anjo, com Jennifer Lopez em 2001. Porém, a volta por cima pode estar próxima. J.J. Abrams, autor de séries como Lost e Elias, escalou o ator para seu novo projeto, Person of Interest. O drama já foi comprado pela CBS e conta com os renomados Michael Emerson e Taraji P. Henson no elenco. Fonte Jornal O Globo. Eslováquia transferirá a embaixada para Jerusalém. Decisão pode marcar uma ruptura na postura da União Europeia. Após Donald Trump anunciar o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel e prometer a mudança de sua embaixada de Tel Aviv para a Cidade Santa em dezembro de 2017, o governo israelense convidou outras nações a fazerem o mesmo. Na ocasião, foi divulgado que 10 países fariam a mudança dentro do próximo ano. Depois da inauguração da embaixada norte-americana, em maio, seguiram o exemplo Guatemala e Paraguai. Honduras e Colômbia anunciariam que também pretendem mudar. Em julho deste ano, o presidente da Assembleia Nacional da Eslováquia, Andrej Danko, assumiu o compromisso de mudar sua embaixada para Jerusalém. A promessa foi feita pessoalmente a Reuven Rivlin, presidente de Israel, durante o encontro da delegação eslovaca que está em visita oficial ao país. As autoridades eslovacas anunciaram ontem que irão abrir um centro cultural em Jerusalém no fim do ano. Yuli Edelstein, presidente do Knesset, o parlamento israelense, afirmou que esta é uma grande conquista na política externa para Israel e uma agradável surpresa para todos nós. Tenho certeza que as outras delegações que chegarem aqui entenderão que Jerusalém é a capital eterna de Israel. A decisão da Eslováquia poderá marcar definitivamente uma ruptura na postura da União Europeia, que sempre apoiou os palestinos e defende a entrega da porção oriental de Jerusalém como capital de um futuro Estado da Palestina. Em maio, o presidente da República Tcheca, Miloš Zeman, anunciou a inauguração de centro cultural e um consulado honorário em Jerusalém. Sua intenção é mudar a embaixada em definitivo, mas não marcou uma data para isso. No mês passado, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que a Bulgária também abrirá em breve um consulado honorário em Jerusalém, mas que não pretende construir uma embaixada na capital por enquanto. Com informações do site Israel Hayom. Papa critica Israel e diz que Jerusalém está sendo ferida pelos homens. O Papa Francisco liderou um encontro ecumênico em favor da paz no Oriente Médio neste sábado, dia 7, na cidade de Bari, sul da Itália. O evento teve 2 momentos, uma celebração religiosa, onde a homilia ficou a cargo do pontífice, e uma reunião a portas fechadas, onde a imprensa não teve acesso. A fala do pontífice foi cifrada, ao mesmo tempo que fez condenações sobre a situação de guerra naquela parte do mundo, evitou nomear quem seriam os responsáveis. O local escolhido foi a igreja que guarda as relíquias de São Nicolau, venerado tanto pela Igreja Católica quanto pelos ortodoxos. O Papa decidiu reunir cerca de 20 bispos católicos e patriarcas ortodoxos para, segundo o Vaticano, uma reflexão sobre a dramática situação no Oriente Médio, que aflige tantos irmãos e irmãs na fé. No que classificou de admoestação, Francisco disse que estava ali para rezar pela paz e lembrar das igrejas, dos povos e das inúmeras pessoas que vivem em situações de grande sofrimento. O Papa também ressaltou que o desaparecimento dos cristãos iria desfigurar a própria face da região, pois um Oriente Médio sem cristãos não seria o Oriente Médio. No entanto, ele não nominou quem são os responsáveis pelos fundamentalismos, mantendo seu costume de nunca denunciar os radicais islâmicos. Em um segundo momento, o líder máximo dos católicos deixou mais clara sua crítica a Israel, enfatizando o seguinte: não são as tréguas com a construção de muros e provas de força que trarão a paz, mas a escuta e o diálogo. Para em seguida fazer um apelo contundente: basta com as ocupações de terras que dilaceram os povos. O muro ao qual ele se referiu é o construído pelo governo de Israel para delimitar claramente a fronteira com os territórios palestinos. Curiosamente, o Vaticano foi parcialmente cercado por muros no século IX, por ordem do Papa Leão IV, e continuam em pé até hoje. A parte sobre ocupações de terra ecoa o discurso histórico da autoridade palestina sobre a presença de israelenses nos territórios disputados.
Francisco ainda afirmou o seguinte: somente uma solução negociada entre israelenses e palestinos, firmemente desejada e favorecida pela comunidade das nações, poderá contribuir para uma paz estável e duradoura e garantir a coexistência de dois estados para dois povos. Com informações da agência Reuters e o site Vatican News. Encontro de satanistas da Filadélfia realiza missa negra em público e conquista fiéis. Uma das formas mais práticas de influenciar a opinião pública é alegando direitos iguais em relação às demais crenças religiosas. Para isso, um grupo de satanistas da Filadélfia, nos Estados Unidos, organizou uma missa negra em público no dia 12 de setembro desse ano. O encontro abre com uma invocação chamando Satã, por poder e sabedoria. O objetivo foi divulgar a prática satânica, torná-la mais visível e assim conquistar direitos que são outorgados apenas às instituições religiosas. A iniciativa parece estar funcionando, pois segundo o Instituto de Pesquisas Pew Research, desde 2014, cerca de 1,5% dos norte-americanos se identificam com práticas aliadas ao ocultismo. Nós temos autonomia, disse Moira Corbett, uma das líderes do templo satânico da Filadélfia. Eu não danifico animais ou outras pessoas. Eu não quero que as igrejas sejam queimadas. Eu não vejo as outras religiões como uma doença ou algo a ser erradicado. Eu não como criancinhas. Somos satanistas e ponto final. Muitos de nós também são ateus e nos relacionamos bem com as plataformas apresentadas por grupos seculares. Como alguém que acredita na ausência de Deus também se identifica como satanista? Em uma palavra, diz ela, autonomia. Eu não pertenço a ninguém. A dinâmica mitológica de Lúcifer, levantando uma espada contra o Deus que queria ser dono dele, fala comigo de uma maneira profundamente existencial. Ela explicou que os ateus que fazem parte do grupo enxergam o demônio como algo ideológico e não necessariamente espiritual. Seguindo informações do site Philly Voice. Igreja Católica da China jura lealdade ao Partido Comunista. Representantes da Igreja Católica da China reafirmaram domingo, dia 23 de setembro, sua lealdade ao Partido Comunista. Um acordo histórico sobre a nomeação de novos bispos foi celebrado pelo Vaticano no sábado. Assim, o regime passa a ter voz decisiva na nomeação de todos os bispos na China. Há anos esse impasse dividia os cerca de 12 milhões de católicos da China. Coexistia uma igreja clandestina que se mantinha leal ao Vaticano e à Associação Patriótica Católica, controlada pelo Estado. Oficialmente, essa distinção deixará de existir. A Igreja Católica na China afirma, no seu site oficial, que vai perseverar em seguir um caminho adequado a uma sociedade socialista, sob a liderança do Partido Comunista Chinês. Diz ainda que ama profundamente a pátria e que endossou o acordo com sinceridade. A expectativa é que as relações entre a China e o Vaticano melhorem a partir de agora. Os críticos, alguns da própria Igreja Católica, classificaram a decisão como uma venda aos interesses do governo. Por sua vez, o Vaticano declara que o acordo não é político, é pastoral, e acredita que levará todos os católicos chineses à plena comunhão. Pietro Parolin, cardeal secretário de Estado, declarou que os 8 bispos ordenados sem chancela do Papa foram readmitidos à plena comunhão eclesiástica. Parolin declarou ainda que a assinatura de um acordo provisório entre a Santa Sé e a República Popular da China sobre a nomeação dos bispos é de grande importância, especialmente para a vida da Igreja Católica na China e para o diálogo entre a Santa Sé e as autoridades civis daquele país, mas também para a consolidação de um horizonte internacional de paz, nesse momento em que vivemos tantas tensões em nível mundial. Com informações da agência Reuters e site Vatican News. Rede News.